Francisco Rocha consegue-se ouvir, portanto, Francisco, pedia que partilhasse a sua tela para a apresentação, por favor, e que desse início. Ok. Ok, agora sim. Pronto. Francisco, 20, 25 minutos, onde terá todo o seu tempo para explicar o que é que aconteceu de facto desde o dia 12 de março até aqui. Muito obrigado, até já. Ok, boa tarde, Vítor. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava obviamente de agradecer a oportunidade em meu nome e em nome da Capgemini podermos partilhar algumas das coisas que foram passando e também, de alguma forma, algumas das coisas que nos esperam nos próximos tempos e que podemos transformar estas dificuldades em oportunidades. Obviamente, quando nós abordamos esta questão, temos que olhar para os impactos e temos que olhar para o que aconteceu. A pandemia, o que nos provocou-nos sobretudo, ou trouxe-nos três consequências diretas criou três impactos. Por um lado, alguma escassez ou alguma insistência de trabalhadores. Ao termos que confinar as pessoas em casa, houve obviamente limitações na capacidade produtiva e de produção que se tinha. Por outro lado, e num segundo ponto, houve alguma limitação e atrasos na circulação de mercadorias e também, em simultâneo, para agravar a coisa, um crescimento da procura. Alguns produtos, obviamente, tiveram uma procura exagerada relativamente ao que seria o expectável numa situação normal. Estes três fatores, combinados com aquilo que seria o nosso processo normal, em que trabalhamos com forecasts estáticos feitos uma vez ao ano com base no que foi o histórico do resto dos anos e processos ainda, em alguns casos, rígidos, bem estabelecidos, em muitos casos bem otimizados, mas ainda rígidos, com pouca capacidade e agilidade de reação rápida, fez efetivamente provocou duas consequências. Uma, por um lado, uma consequência de escassez de produtos. Aqui e ali houve alguns produtos que tiveram escassez, alguns converteram-se quase em anedota da pandemia. É certo que não houve nenhuma situação grave, tudo foi reações e foi com base em esforço, as cadeias foram-se reajustando e foram respondendo, mas por outro lado, e mais grave, há algum excesso de estoques. Há quem sofreu alguma incapacidade de ajustar os seus forecasts de inventário, os seus forecasts de produção e acabou por acumular estoques que agora tem que fazer escoar de formas mais agressivas. Como é que foi, de alguma forma, ou como é que está a ser a nossa capacidade de responder e de enfrentar esta pandemia? Basicamente, houve ou estão a existir três ondas de resposta. Uma primeira onda, que foi aquela onda de resposta imediata, aquela reação de choque, que foi tentar e centrar e criar condições mínimas de operação, voltar a ter controle sobre o que estava a acontecer. Aquela segunda onda que já começou e que estamos, na maior parte dos casos, a viver neste momento, que é revermos as condições em que operamos, onde é que estamos, que condições é que temos para operar, o que é que nos espera como novas condições, o que é que nos espera, que novas expectativas, o que é que podemos esperar que vamos vender, o que é que podemos esperar que vai ser o consumo daqui para a frente. E uma terceira, que é a onda que deveríamos estar a começar já, que
aprender daquilo que nos aconteceu e vermos o que é que podemos fazer para transformar a nossa supply chain. Como estávamos a conversar em off antes de começarmos, na realidade as supply chains mudaram. Agora resta saber o que é que queremos otimizá-las e mudá-las mais de forma a aproveitar aquilo que nos deu a oportunidade destas dificuldades. É certo que qualquer supply chain tem também três características inatas que são de alguma forma zonas verdes para a implementação de tecnologia. Por um lado, todos sabemos, gera enormes quantidades de dados e de informação que são críticas, que são muito úteis e que podem ajudar-nos muitíssimo a otimizar as nossas cadeias. Mas também é certo que apresentam muitas tarefas rotineiras, muitas tarefas repetitivas que se podem automatizar. E aqui, quando falamos de automatizar, podemos ver este prisma da automatização de duas formas. Por um lado, automatizar aquilo que é administrativo, que é rotinário, que é um processo de automatização não física, via software, daquilo que também é a otimização física e aquilo que mais nos vem à cabeça quando falamos em robotização. Ponto 3, é também uma característica muito evidente, exige uma visibilidade, exige transparência ao longo de todo o processo e num processo que é complexo, em que intervêm vários participantes, vários intervenientes e que muitas vezes tem cobertura global e que harmonizar e fazer ser transparente nem sempre é fácil. Neste contexto vem-se juntar à mistura várias componentes. Por um lado, aquilo que são os desafios, cada vez mais necessitamos que os nossos processos sejam processos conectados com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Cada vez mais as operações têm que ser automatizadas para serem ágeis, para serem eficientes, para serem eficazes. A velocidade no go-to-market é uma exigência, ou seja, hoje em dia temos de ser ágeis, temos de tomar decisões rápidas e muito acertadas. O nosso foco tem de ser no core daquilo que produzimos, no core daquilo que fazemos e não em tarefas complementares que podemos claramente terciar. Temos cada vez mais sentimos essa pressão de adotar ferramentas digitais para podermos continuar a sermos competitivos e toda a nossa concorrência está a fazer o mesmo que nós, ou seja, quer introduzir inovação, quer chegar antes, quer adicionar elementos novos e que possam fazer mudar ou acelerar aquilo que é todo o nosso processo. E no meio disso tudo existe uma panóplia enorme de fatores tecnológicos, tendências tecnológicas que permitem agilizar tudo. Agora, temos que o truque está em saber e conseguir combinar aquilo que queremos agilizar com aquilo que podemos fazer, em que momentos é que podemos fazer. E é aqui de onde, de alguma forma, como podemos ver no slide, nós podemos chegar àquela lógica de aquela supply chain que nós conhecemos e que estávamos habituados. Sequencial, muito ordenada, com vários passos e de uma coisa atrás da outra, tudo alinhavado, tudo otimizado às unidades e a cada interface entre uma fase e a outra, ou entre um parceiro e o outro, morreu. Portanto, o que nós estamos a viver é uma era em que as supply chains inteligentes são aquelas que vão aparecer, aquelas que vão ter capacidade de reagir, capacidade de interagir, colocando, obviamente, o cliente no centro do universo. E como é que vamos fazê-lo e como é que podemos fazê-lo? Pois
tirando ou utilizando enablers tecnológicos, como a Internet of Things, em que a sensorização vai nos permitir fazer enormes coisas e enormes potencialidades, nomeadamente em agilizar as nossas capacidades de ver em que condições é que estamos a transportar, em que condições é que estamos a armazenar, agilizar os processos operativos. Podemos claramente também aliar-nos a Business Intelligence e a análises de analítica avançada com ou não inteligência artificial para trabalharmos modelos preditivos da procura, de entender como é que vai ser o comportamento da procura, coisas muito mais on time e em real time do que aqueles que estamos habituados. Estamos a poder falar também do blockchain para que, ligado ou não com a Internet of Things, ligado ou não com processos manuais que se possam automatizar, criar bases de dados distribuídas que securizem a informação, impossibilitem que haja, entre aspas, trampas no processo, em que todos sintamos conforto que a informação que obtemos, que pode estar disponível online e ao momento, que nos é facultada, é factual e é real e não é passível de ser alterada e de ser violada. Mas também estamos a falar de robotização, e estamos a falar de robotização de que podemos ter drones a fazer inventários sem parar operações, podemos ter veículos autónomos a fazer transportes entre elementos da cadeia, podemos ter robôs ou drones a fazerem a última milha das entregas, mas também podemos ter RPAs, robôs de software, a agilizar tarefas rotineiras que normalmente fazemos em frente a um computador e que podemos pôr processos de software a tratarem delas por nós. Obviamente, tudo num contexto móvel, o estar preso fisicamente numa sala ou numa secretária em frente a um computador já não faz sentido. Queremos fazer tudo isto e queremos interagir em qualquer lugar e em qualquer momento com o dispositivo que tivermos mais à mão e mais disponíveis. Mas também estamos a falar de potenciar utilizações de realidade virtual e com a mesma complementarmos a informação que temos sobre os produtos, sobre aquilo que estamos a ver, sobre aquilo que estamos a fazer, dar instruções a quem entrega através de uns óculos para saberem, poderem ter a informação adicional e poderem interagir muito mais facilmente. Mas também, por que não, um cliente entrar numa loja e ter a informação adicional sobre os produtos em frente a um espelho, poder experimentar combinações de produtos sem grande perturbação, poder receber recomendações com base no seu histórico de compras, no seu histórico de gosto, daquilo que está a experimentar. Podermos também utilizar impressões 3D para colmatar falhas como algumas das que vivemos. A minha fábrica de matéria-prima que me vai trazer componentes para o meu processo produtivo está a experimentar rupturas de estoque porque tiveram que fazer um lockdown por causa de uma pandemia, pois se calhar se eu tenho que despachar meia dúzia de componentes não tenho que ficar com todo o meu processo retido por causa dessas dificuldades, se tiver uma impressora 3D e for um componente passível de ser produzido, entre aspas, ao lado da linha de produção. Portanto, posso também imaginar e fazer protótipos rápidos com impressoras 3D, de forma a poder experimentar, poder ver se consigo criar alternativas, e tudo isto vai ajudar a que eu possa, por um lado, conhecer o que é que está a acontecer, conhecer e poder ajustar a minha necessidade e reagir rapidamente e poder-me posicionar de outra forma, vai-me permitir criar
rotinas e alternativas que me vão permitir ter reações mais rápidas e imaginar soluções alternativas das quais eu não imaginava, e com outras tecnologias também poder experimentar e ver as mesmas soluções. Portanto, há um conjunto de fatores que nos levam a ter que revolucionar a nossa supply chain, e este é um processo que já iniciou, que já mudou, portanto já não há volta atrás, e há um conjunto de fatores tecnológicos que permitem acelerar mais e mais e mais todo esse processo e permitir dar-lhe cada vez mais um novo alã para usufruirmos e surfarmos esta onda e aproveitarmos este contexto o mais possível. E era de alguma forma este o processo, aquilo que vimos, aquilo que vemos que está a acontecer, e é aquelas tecnologias que estão aí à boca da baliza e que podemos utilizar para marcar pontos e para acelerar toda esta transformação. Francisco, obrigado pela sua apresentação. Ficou-me aqui, ou ficaram-me aqui algumas questões que dentro destes breves minutos que nós temos ainda disponíveis, que eu gostaria de colocar, e é o seguinte: apareceu ali um slide em que, aqui à pressa, tirei as notas e foi robótica, IoT, blockchain, automação, realidade aumentada, realidade virtual, analytics, big data. Portanto, a minha pergunta é, com todas estas soluções e com toda esta tecnologia que de facto já estava disponível, continua disponível, mas agora é quase obrigatório a sua utilização, o que eu gostava de saber é como é que os operadores de facto vão conseguir diferenciar-se no mercado. Da mesma forma como sempre, ou hoje em dia, é perfeitamente habitual e convencional que todos utilizamos radiofrequência dentro de um armazém, são os processos e são a utilização da tecnologia aquilo que vai fazer a diferenciação. Ou seja, não podemos chegar a nada e implementar tecnologia e achar que temos o melhor processo do mundo. Não é a tecnologia per se que vai fazer e vai resolver o universo. A tecnologia é útil para potenciar processos de negócio. É o processo, é a estratégia, é o carisma, é o foco e o modo como vamos utilizar a tecnologia que vai fazer essa diferenciação. Por outro lado, não vale tudo para tudo, ou seja, não é o mesmo utilizar realidade aumentada para fazer processos, para agilizar processos de picking, que para agilizar processos de entrega. Se calhar para uns operadores é mais importante utilizar em processos de entrega, por exemplo numa last mile, e se calhar para outros é mais importante utilizar num processo de preparação de encomendas dentro de um armazém. Para outros não é sequer relevante, porque são distribuidores que diretamente recebem a mercadoria na loja e da loja vão para os lineais, e se calhar não é relevante. Portanto, não é o facto de pegarmos nestas tecnologias e fazermos uma prova de conceito de todas que vamos ter a melhor solução do mundo. Ou seja, há que casar a tecnologia com o processo em concreto que queremos otimizar. Claro. O Francisco apontou aí, de facto, a diferença entre operadores e, mais concretamente, também focou aqui a last mile. Uma das questões que eu ouço já há algum tempo é esta nova realidade veio trazer alguma relocalização em termos geográficos e eventualmente a importância da last mile e da entrega da última milha faz com que as cidades se sintam obrigadas a realocar
certos e determinados pick-up points, os próprios operadores a não terem tanta gente a fazer a entrega, mas sim ser o próprio utilizador a ir buscar a sua compra, não é? Como é que isto tudo poderá ser visto daqui para o futuro em termos de mobilidade também? Eu acho que o grande paradigma de mudança vai ser precisamente esse, ou seja, aquilo que há muito tempo vimos a falar das smart cities e de rever a logística urbana e tudo isso, agora estamos-nos a dar conta de que, é um imperativo, dois, sim ou sim vamos ter que fazer, três, a tecnologia pode ajudar muito. E tudo isto é um pouco o que o Vítor está a dizer, se calhar hoje em dia, há uns anos atrás, se calhar pensarmos que pormos distintos operadores a convergirem num mesmo processo, a entregarem nos mesmos pontos, a utilizarem canais comuns para fazerem os seus processos. Era um processo impensável, porque jamais se iam entender, jamais se iam pôr de acordo em quem é que desenvolvia o quê e como é que faziam conciliar tudo isso. Hoje em dia, a tecnologia ajudou a democratizar muito, a facilitar muito essa criativização, criou uma democratização dos processos. Então é muito mais fácil que hoje em dia distintos operadores que são concorrentes acabem por acordar em fazer as coisas da mesma forma em determinados momentos da cadeia. E por outro lado, eu acho que também vamos assistir a cada vez mais uma fragmentação ainda maior daquilo que é aquilo que conhecemos. Estamos habituados àqueles grandes operadores que operam tanto na armazenagem como nos transportes entre fábricas e armazéns, e depois dos armazéns aos centros de distribuição, dos centros de distribuição às lojas, das lojas à casa de cada um de nós, se for esse o nosso desejo. E eu acho que cada vez mais vamos assistir a que isto seja fragmentado e cada vez mais cada um faz um componente e faz um componente muito especial. De certa forma, uma especialização. Exatamente. Uma especialização. E que todos os outros vão apoiando-se nesse em concreto, ou seja, e vamos a ver cada vez mais uma rede entranhada de concorrentes parceiros, que umas vezes são parceiros, umas vezes são clientes, outras vezes são concorrentes, que vão criar aqui um entramado de rede que vai ser, que pode ser muito difícil de gerir de uma forma convencional, mas que com base em tecnologia pode ser ágil e pode ser inclusive segura. Francisco, só uma última pergunta e peço-lhe uma resposta telegráfica, que é para depois passarmos ao Raul Magalhães para a entrevista, que é o seguinte: vocês, enquanto Capgemini, não estão só em Portugal, estão em diversos mercados do mundo, portanto são uma consultora global. A pergunta que eu lhe faço é: Portugal está a fazer algo de muito diferente do que os outros mercados estão a fazer, ou vice-versa, os outros mercados, os mais avançados, estão a fazer as coisas de uma forma muito diferente daquilo que Portugal está a fazer? Eu diria que nem. No sentido em que sim, fazemos coisas diferentes, sobretudo naquilo que é a micro atividade, ou seja, nós obviamente não somos um país de movimentar grandes massas e grandes quantidades, portanto isso reforça umas determinadas características, portanto sim, fazemos coisas diferentes e que podemos exportar. Falhamos muitas vezes em adotar e em trazer outras coisas. Por vezes demoramos a ver o que é que acontece e exportamos as ideias em vez de as poder ter aplicado em primícia. Francisco, agradeço-lhe muito a apresentação, o tempo que disponibilizou para estar presente nesta terceira conferência DH sobre as cadeias de abastecimento, ou sobre a cadeia de abastecimento. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu passava agora para... Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, Francisco.